Retornando, meus amigos, ao princípio da anterioridade tributária, por ora, anterioridade tributária comum, com previsão no artigo 153b da Constituição. Nós havíamos deixado um questionamento que há pouco tempo foi resolvido pelo Supremo Tribunal Federal, qual seja a questão da postergação do creditamento do ICMS. Então havia uma data pré-estabelecida para que esse creditamento de ICMS acontecesse. Quando estava prestes ali a chegar a data instituída para esse creditamento, veio uma nova norma tributária e simplesmente postergou aquele creditamento. Será que essa nova norma tributária, claro, em detrimento dos contribuintes, por quê? Porque diferiu. Ela postergou o creditamento do ICMS. Essa nova norma tributária, prejudicial aos contribuintes, ela incide de imediato ou ela deveria cumprir o princípio da anterioridade tributária de exercício financeiro. Nossa Suprema Corte, ao examinar a questão, até era tema de recurso extraordinário com repercussão geral, rejeitou a impugnação dos contribuintes. Disse, em resumo, o Supremo Tribunal Federal que essa situação de postergação do creditamento de ICMS não equivale à criação de tributo, não corresponde a aumento de tributo. Logo, não haveria de se falar na aplicação do artigo 153b da Constituição Federal. O que a gente consegue, então, sistematizar é que o Supremo Tribunal Federal ele aplicou uma interpretação literal ao 153b da nossa lei maior. Por quê? Só quando há criação ou aumento é que efetivamente a anterioridade de exercício financeiro deverá ser obedecida. Caso contrário, como nesse exemplo de postergação do creditamento do ICMS para a nossa Suprema Corte, sem problema, sem obediência à anterioridade tributária comum. Olha o tema fixado. Em 18 de novembro de 2019, foi publicado o acórdão no recurso extraordinário 603.917, tendo nossa Suprema Corte firmado a seguinte tese: a postergação do direito do contribuinte do ICMS de usufruir de novas hipóteses de creditamento por não representar aumento do tributo não se sujeita à anterioridade nonagesimal prevista no artigo 153c da Constituição. E cá entre nós, não é só o problema da 153c, igualmente o 153b da nossa lei maior. Então, a priori, nós estamos batendo na tecla de que nós estamos diante de um direito fundamental, que é esse do princípio constitucional da anterioridade tributária de exercício financeiro, conforme precedente supremo no julgamento da ADI 939. Mas, nada obstante, nós já trouxemos algumas flexibilizações de incidência desse princípio. Esse último exemplo, questão aí da postergação do creditamento do ICMS. Um outro exemplo, aquele relativo às multas tributárias que a priori também não necessitariam obedecer esse princípio previsto na Constituição Federal. E, de maneira sistematizada, nós temos no texto de 1988 4 artigos que efetivamente elencam exceções ao princípio da anterioridade tributária comum ou de exercício financeiro. As exceções, elas estão expressas no artigo 150, parágrafo 1º, primeira parte. O maior grupo de exceções é justamente esse primeiro dispositivo. Depois, nós temos uma nova exceção no artigo 155, parágrafo 4º, 4c. Uma terceira exceção, então um terceiro artigo, excepcionando a anterioridade de exercício financeiro, artigo 177, parágrafo 4º, inciso 1º, linha B, e a quarta exceção, reproduzida no artigo 95, parágrafo 6º da nossa lei maior. Então, vejamos com cuidado cada uma dessas hipóteses excepcionais do princípio da anterioridade de exercício financeiro. Artigo 150, parágrafo 1º, primeira parte. A vedação do inciso 3b não se aplica aos tributos previstos nos artigos 1481. Primeiro cuidado que você tem que ter é só para o empréstimo compulsório do artigo 1481, que é aquele empréstimo compulsório para atender a despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública ou
de guerra externa ou sua iminência. Então tome muito cuidado, principalmente para quem, aí ampliando os seus conhecimentos para o mundo prático em direito tributário ou mesmo para prova de concurso, se deparar com uma exceção como essa. O artigo 148 só é exceção às anterioridades no seu primeiro inciso, esse que nós nos referimos ao empréstimo compulsório decorrente de atendimento de despesas extraordinárias para calamidade pública, guerra externa ou sua iminência. Ah, mas e o do inciso 2º? Eu estou vendo aqui, professor, o artigo 148, inciso 2º do texto constitucional, ele aponta que há a possibilidade de a União, por lei complementar, instituir empréstimo compulsório sobre investimento público. E olha as qualidades. Investimento público relevante, urgente. Espera aí. Se o investimento público ele é relevante e urgente, como haverá necessidade de cumprimento das anterioridades tributárias? Pois é. No âmbito da nossa Constituição, essa segunda disposição dos empréstimos compulsórios não apareceu como exceção. Assim, não dá para excepcionar, não dá para limitar a aplicação do princípio da anterioridade tributária comum, que é, mais uma vez, cláusula pétrea. Então, como primeira exceção, apenas o empréstimo compulsório referido no inciso 1º do artigo 148 da Constituição. Na sequência, 3 impostos federais enumerados no artigo 153, incisos 1, 2, 4 e 5. São eles: imposto de importação, imposto de exportação, o IPI e o IOF. Então, imposto de importação, imposto de exportação, imposto sobre produtos industrializados, imposto sobre operações financeiras. A Constituição fala imposto sobre crédito, câmbio seguro ou títulos valores mobiliários. É o IOF. Nessas 4 situações de impostos federais, que são chamados até de impostos extrafiscais, por quê? Porque eles não buscam primordialmente a oferição de receita, a obtenção de receitas. Na realidade, esses impostos como extrafiscais, eles buscam estimular ou desestimular comportamentos, motivo pelo qual eles têm que ser utilizados de maneira muito breve, de maneira muito urgente, por parte, principalmente, do chefe do Poder Executivo. Esse é o motivo pelo qual nós estamos diante de exceções ao princípio da anterioridade tributária comum. E por último, desta primeira parte, artigo 154, inciso 2º. No artigo 154, inciso 2º, nós temos o imposto ou impostos extraordinários lançados pela União por motivo de guerra. E aí é até algo para nós um tanto quanto lógico, porque pensou em guerra, o empréstimo compulsório do artigo 1481, ele pode ser instituído, e pode ser instituído igualmente o imposto extraordinário da União, por força do artigo 154.2, também da Constituição. E nessas duas situações em que nós temos esse radical comum, guerra, não haverá a obediência ao princípio da anterioridade anual. Segundo artigo, que se refere às exceções, é o artigo 155, parágrafo 4º da Constituição Federal. Na realidade, o seu inciso 4º, a linha C. E nele, nós verificaremos o caso do ICMS combustíveis monofásico. ICMS combustíveis que incide em apenas uma fase. Normalmente, o ICMS ele é rotulado como um imposto plurifásico. Por quê? Porque ele incide em várias fases da cadeia de consumo. Então, na fase de produção, na fase de comercialização, na fase de industrialização. Então, notem quantas fases de incidência do ICMS. Todavia, em se tratando de ICMS combustíveis, aqui ele é o monofásico. Nós verificaremos o quê? Que por meio de convênios de ICMS, as alíquotas do ICMS combustíveis monofásico, essas alíquotas poderão ser reduzidas ou restabelecidas sem cumprimento do artigo 150.3b da nossa lei maior. Então, olha a segunda exceção. Na hipótese do inciso 12H, repito, ICMS combustíveis monofásico, observar-se-á o seguinte: 4. As alíquotas do imposto serão definidas mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, nos termos do parágrafo 2º 12G
observando-se o seguinte. Tá? O parágrafo 2º do 12G é o referente aos convênios de ICMS. Convênios de ICMS. Convênios entre estados e Distrito Federal. Tá. Esses convênios poderão alterar a alíquota do imposto sobre aí a circulação de mercadoria, no caso ICMS combustíveis monofásicos. Por quê? Olha aí, poderão ser essas alíquotas reduzidas ou restabelecidas, não se lhes aplicando o artigo 153b. Aqui um cuidado. De forma diversa, aquela primeira situação do 150, parágrafo 1º, primeira parte, aqui nós poderíamos ter a alteração dessa alíquota sem necessidade de observância da anterioridade tributária anual, desde que a alíquota ela seja reduzida, ótimo. Isso é favorável ao contribuinte até uma logicidade na inaplicabilidade da anterioridade de exercício financeiro. Ou, se o caso for para restabelecimento. Se for para restabelecer, o constituinte derivado, porque essa alteração se deu por meio de emenda constitucional, falou que para restabelecer também não há necessidade de obediência ao princípio da anterioridade tributária anual. Vejam que a exceção, novamente, ela se volta à anterioridade tributária anual, 153b. Uma outra anterioridade, que verificaremos adiante, que é a anterioridade tributária mínima do 153c, ela não é excepcionada. Assim, nessa situação do ICMS e combustíveis monofásicos, nós poderíamos pensar no restabelecimento da alíquota mediante prévia obediência do 153c da nossa Constituição Federal. E a outra situação, muito similar também a esta do ICMS e combustíveis, é a do artigo 177, parágrafo 4º, inciso 1º, linha B da Constituição de 88, onde nós temos contemplado a chamada CID combustíveis, também chamada de CID petróleo. Olha a disposição constitucional. A lei que instituir contribuição de intervenção no domínio econômico, normalmente quando a gente fala contribuição de intervenção no domínio econômico, nós vamos usar a sigla CID, relativa às atividades de importação ou comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados e álcool combustível, deverá atender aos seguintes requisitos. Tá, o que a CID combustíveis tem que atender? A lei que a regulamenta. A alíquota da contribuição poderá ser reduzida e restabelecida, não se lhe aplicando o disposto no artigo 153b. A exceção, mais uma vez, é só para o artigo 153b. E não há a possibilidade, como nós já havíamos alertado no ICMS combustíveis monofásicos, para aumento. Para aumento não há essa possibilidade. Eventual aumento da alíquota do ICMS combustíveis monofásicos, eventual majoração da alíquota da CID combustíveis ou CID petróleo, esses aumentos necessariamente deverão observar a anterioridade tributária anual. É só a redução ou restabelecimento que nós teremos, então, efetivamente, a incidência de uma hipótese excepcional da inaplicabilidade da anterioridade tributária anual. E quarta e última exceção. Nós até abrimos aí uma segunda modalidade de anterioridade tributária. Então, essa quarta exceção ao 153b e que abre essa segunda hipótese, segunda espécie de anterioridade tributária, ela se refere à denominada anterioridade tributária especial, ou também chamada de mitigada. Essa anterioridade tributária especial mitigada, ela está referida no parágrafo 6º do artigo 95 da Constituição. As contribuições sociais de que trata este artigo só poderão ser exigidas após decorridos 90 dias da data da publicação da lei, que as houver instituído ou modificado, não se lhes aplicando o disposto no artigo 153b da Constituição Federal. Então aqui nós temos uma anterioridade tributária, mas é uma anterioridade tributária especial, é uma anterioridade tributária mitigada, no que se refere às contribuições de seguridade social, à inaplicabilidade da anterioridade tributária comum. Incide tão só essa anterioridade mínima de 90 dias. Mas muito cuidado,
Porque o dispositivo constitucional fala das contribuições sociais de que trata este artigo. E o artigo 195, ele só se refere às contribuições de Seguridade Social. Só se volta às contribuições que abrangem as áreas da Seguridade Social. E as áreas da Seguridade Social são aquelas reportadas no artigo 94 da Constituição. Então nós temos a saúde como derivada da Seguridade, a assistência social, também decorrente da Seguridade Social, e por fim, a Previdência Social. Toda vez que nós verificarmos que a destinação, a finalidade do tributo é a saúde, ou a assistência social, ou é a previdência social, então nós estaremos diante de um tributo, que é a contribuição de Seguridade Social. Essa contribuição de Seguridade Social, ela poderá ser instituída ou majorada, aumentada, e essa nova exigência prejudicial ao contribuinte poderá se dar no mesmo ano, no mesmo exercício financeiro. Por quê? Porque é inaplicável o 153B da nossa lei maior. Desde que entre a instituição ou a majoração de uma contribuição de Seguridade Social até sua efetiva cobrança, tenha decorrido o período mínimo de 90 dias. Então, dessa maneira, nós fechamos as 4 exceções expressas no que tange ao princípio da anterioridade tributária comum ou anual e ingressamos no artigo 195, parágrafo 6º, que é aquele contemplando as contribuições de Seguridade Social. As contribuições de Seguridade Social, elas se contentam com a anterioridade mínima de 90 dias. As contribuições de Seguridade Social, uma vez criadas ou aumentadas, elas poderão ser cobradas no mesmo ano, desde que observem o intervalo mínimo de 90 dias. Aqui, enfim, há uma nova anterioridade, há uma anterioridade tributária autônoma, como fala o Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque não incidirá o 153B. Olha que já decidiu, então, nossa Suprema Corte. As contribuições sociais da Seguridade Social, previstas no artigo 95 da Constituição Federal, que foram incluídas no capítulo do Sistema Tributário Nacional, poderão ser exigidas após decorridos 90 dias da data da publicação da lei, que as houver instituído ou modificado, não se lhes aplicando o disposto no artigo 153B do Sistema Tributário, posto que excluídas do regime de tributos. E um cuidado. Esse cuidado, ele também derivado no âmbito da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é que a exigência no mesmo ano, se de fato nós tivermos diante de uma contribuição de Seguridade Social, isso plenamente poderá acontecer. Olha o caso do Reintegra. A alteração dos coeficientes de redução de alíquota pelo Poder Executivo, perpetrada pelo Decreto 8415 de 2015, não se submete à regra da anterioridade geral, por força da disposição expressa do artigo 95, parágrafo 6º da Constituição, o qual excepciona as contribuições sociais destinadas à Seguridade Social, como o caso do Reintegra, do disposto no artigo 153B da Constituição. Se aquele precedente ele era mais antigo, ele era do ano de 1996, aqui nós estamos compartilhando um precedente, um julgado do Supremo Tribunal Federal mais atual, do ano de 2018. E, enfim, para essa segunda situação de anterioridade tributária, catalogada no parágrafo 6º do artigo 95, nós temos ali a abrangência tão só das contribuições de Seguridade Social. Esse é um cuidado que o tributarista tem que ter. Por quê? Porque ele, de fato, ele tem que verificar se aquele tributo ao qual não incidiu o 153B tem natureza jurídica de contribuição de Seguridade Social. Se realmente se trata de um tributo voltado, destinado para a área da saúde, da assistência e da previdência social. Se de fato for, só basta o artigo 195, parágrafo 6º. Se de fato não for, haverá necessidade de cumprimento do 153B da Constituição Federal. Por hora é isso. Na sequência, a gente prossegue trazendo
outros dados específicos do artigo 95, parágrafo 6º da Constituição Federal. Até lá.